Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Apesar, né, do que estamos vivendo, dias difíceis, mas esperamos com a fé em Cristo que tudo isso vai passar, não é? E aí a gente vai poder ter nossas aulas normalmente. Bom, eu vou gravar esse vídeo e colocar no YouTube, tá? Para que vocês possam ter acesso ao conteúdo que eu dei hoje na aula online. E eu sei que nem todos conseguem acompanhar essas aulas por os mais variados motivos, certo? Então vamos lá. Nossa disciplina é Teologia dos Livros Históricos e é uma disciplina muito boa porque os livros históricos são fascinantes, tá? Eles contam a história do povo de Israel desde que eles chegaram à Terra Prometida e essa história que eles contam vai até a volta do cativeiro. E eu então vou passar para vocês algumas informações que já estão até nos slides que eu passei, tá? E quais são os livros históricos? Os livros históricos são 12, né? E eles começam com o livro de Josué, que é justamente quando o povo prometido, o povo escolhido entra na Terra Prometida, que eles vão adentrar ali na terra de Canaã, certo? Então, são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Há mais 4 livros históricos que não são canônicos para a Bíblia protestante, mas são canônicos para a Bíblia católica, para o cânon católico, que são eles Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Eu até falei, né, que seria importante ler 1º e 2º Macabeus, porque eles retratam um período importante da história do povo de Israel, que é o período interbíblico, aquele silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, que vocês vão estudar melhor com o professor Sandro na disciplina de período interbíblico, tá? Então, são 12 livros do nosso cânon protestante. A Bíblia tem 66 livros ao todo, né? Aproximadamente 40 escritores escreveram os livros bíblicos num período que vai entre 1500 a.C. até 450 a.C., os livros do Antigo Testamento, e entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento. Então é um período que totaliza mais ou menos 1600 anos de escritos bíblicos, tá? Então, o Antigo Testamento ele é dividido assim, né? São 39 livros no Antigo Testamento, divididos em 5 partes ou categorias. Primeiramente, a lei ou Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos, os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores, tá? E aí, esse cânon é o nosso cânon do Antigo Testamento. Como esses livros são divididos no cânon judaico, em Torá, Pentateuco, em livros proféticos e escritos que são divididos em históricos e poéticos. É uma divisão diferente da nossa. E é importante ressaltar que para o judaísmo, para os judeus, esses livros são divididos com a hierarquia de importância, de valor. Ou seja, o Pentateuco, para os judeus, ele tem um valor maior, é mais importante. Depois, como em segundo lugar vem os livros proféticos e em terceiro lugar vem os escritos. Para nós isso não existe, é importante falar isso. Nós temos 66 livros na Bíblia e esses livros são tão importantes quanto
Gênesis, por exemplo, é tão importante quanto Apocalipse. Eles têm abordagens diferentes, mas eles não têm maior valor ou menor valor. Que isso fique bem claro, tá? Quais são os critérios para que livros sejam considerados sagrados ou canônicos, né? Que estejam no cânon? Primeiro é a reivindicação da autoridade divina pelo próprio livro. Então, o livro, tá, tem que ter a assinatura de Deus nele. É isso que eu digo para vocês. Então, por exemplo, Êxodo 21 diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Começa assim o versículo. Então, o próprio Deus está falando ali. Então, este livro tem uma reivindicação nele mesmo de uma autoridade divina. No slide tem outros, né, exemplos. Por exemplo, aqui, o livro de Números, ele registra incontáveis vezes a seguinte frase: o Senhor falou a Moisés. Então, isso representa uma reivindicação de uma autoridade divina, da autoridade divina, aliás, no próprio livro. Coerência com o restante da revelação, ou seja, há um evangelho apócrifo que vai dizer que Jesus ressuscitava os animais de estimação dele, pássaros, né, por exemplo. Isso em outros livros existe essas citações na Bíblia? Não. Por isso esse livro não está no cânon. Porque não há nenhuma fundamentação nos outros livros que Jesus ressuscitou passarinhos quando crianças, certo? Consenso entre a maioria dos judeus. Lembrando que o cânon do Antigo Testamento foi elaborado, fechado, né, pelos judeus. Então, são esses 3 critérios. Só lembrando, reivindicação da autoridade divina pelo próprio livro, coerência com o restante da revelação, consenso entre a maioria dos judeus. Por que que eu estou retomando ou repetindo para alguns que já pagaram outras disciplinas comigo? Por que que eu estou dando esse panorama introdutório da Bíblia? Porque há pessoas que eu sei que chegaram agora no seminário, que talvez não tenham essas informações, e para a gente relembrar e fazer esse panorama que é importante, tá? Sobre as versões da Bíblia, nós encontramos, certo? 2 importantes momentos da tradução da Bíblia. O primeiro é quando se é traduzido a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é a chamada tradução da Septuaginta, que a maioria das versões que nós temos hoje acesso vem da Septuaginta. Foi a primeira tradução do hebraico para o grego, certo? E também nós temos a Vulgata, ou Vulgata Latina, que é uma tradução do grego para o latim, certo? Então, aí nós temos essa tradução já da língua grega, e aí seria da Bíblia toda para o latim, certo? A Septuaginta foram os 39 livros que foram traduzidos do hebraico para o grego, já que desculpa, tá? Falhou agora. Vamos lá, mas já então a Vulgata, ela vem do grego para o latim, tá? Vamos vendo aqui outras informações importantes. O que é a Septuaginta? A versão dos 70, tá? Por que a versão dos 70? Porque 72 rabinos, 6 de cada tribo de Israel, trabalharam nela e completaram a obra em 72 dias, a tradução, tá? Então, essa é a Septuaginta, uma informação importante que a gente precisa ter. Nos slides aí vocês vão ver mais detalhadamente a questão desses livros que são mais importantes para os judeus, né? Grau de hierarquia, que é a Torá, os profetas, os escritos, tá? Essa é a primeira parte da nossa aula.
uma pequena introdução e a gente vai passar agora para outras informações mais específicas sobre os livros históricos. Então, como eu já falei no início da aula, os livros históricos eles vão desde Josué até Esther, certo? E eles dramatizam, tá, a história, o movimento histórico da nação de Israel. É por isso que eles são chamados de livros históricos, tá? E eles vão dramatizar o movimento histórico da nação durante toda a sua história na Palestina. O que é a Palestina? O lugar onde se encontra, ou naquela época se encontrava, estava chamada Terra de Canaã, a Terra Prometida, tá? E teve até aí uma novela, né, da Record com esse nome, Terra Prometida. Os meus alunos mais antigos sabem que eu gosto de fazer referências a essas novelas da Record, né, quando eu dou as minhas aulas, certo? E é um movimento histórico da nação de Israel muito importante. São 1000 anos, né, aproximadamente, de história aí, tá? E eles não só relatam uma história. Nesses livros históricos, nós temos aí temas religiosos, tá? E a nossa disciplina vai tratar desses temas, que é, então, o pacto, a promessa, né? O pacto ou a aliança de Deus com os homens, a promessa, tema da promessa e o tema da salvação, como também a cristologia que nós vamos encontrar aí. Mas, apesar de abordarem esses temas e a nossa perspectiva como disciplina da abordagem desses temas principalmente, eles tratam de história de Israel, tá? Apesar de ser uma nação que chegou tardiamente ali, no que nós chamamos de região do Antigo Oriente Próximo, que hoje seria o Oriente Médio, Israel ele tem registrado muito mais história do que as outras nações que já ali estavam, graças à Bíblia Sagrada, ao Antigo Testamento, é o que nós temos registrado, principalmente nesses 12 livros, tá? E a nação de Israel tem essa importância histórica, porque apesar dela ser considerada uma nação pequena no meio ali de grandes nações como o Egito e Mesopotâmia, grandes civilizações, na verdade, ela tem registrado muita história por causa desses livros. O que é que nós vamos encontrar neles? Mais, né? As histórias dos juízes, dos profetas, tá? Dos reis, dos sacerdotes, mas a ênfase maior, tá? É também, né, a ênfase nos temas teológicos, nos temas religiosos, mas principalmente no tema histórico, tá? São livros que vão retratar a história de Israel, desse período importante. Israel, quando ele vai chegar ali na Terra Prometida, e quem assistiu a novela Terra Prometida, da Record, vai lembrar bem, né, dessas cenas quando Josué chega ali na Terra Prometida, levando o seu povo. Chega como uma nação pequena, monoteísta, e vai adentrar numa realidade muito diferente deles. Israel é uma nação tribal, dividida em tribos, chega ali para conviver com civilizações milenares, com civilizações e países e nações que já têm toda uma estrutura, uma cultura religiosa, são grandes potências daqueles que estão ali no Antigo Oriente Próximo, chamadas potências vetero-orientais, tá? E Israel é um pequeno povo que chega ali fazendo frente àquelas nações, mas que é um pequeno povo que marcou a história mundial com a sua fé, tá? Vocês vão receber
mapas aí nos slides, aliás, já receberam, porque eu estou gravando a aula e já mandei esses slides. O que é o Antigo Oriente Próximo, ou Oriente Antigo ou Antigo Oriente? Denomina a região de onde apareceram as civilizações anteriores, tá? As clássicas, na região que atualmente se denomina Oriente Médio. Que hoje, nessa região, quais são os países que estão lá? Só para vocês se situarem. Parte do Irã, Iraque, parte da Turquia, a Síria, o Líbano, Israel, Jordânia e Egito. E essas nações, né, elas estão ali desde a Idade do Bronze até a expansão, né, dos persas, do Império Medo-Persa, né, que depois chamados persas, né, também vão estar ali lado a lado com Israel em todos os conflitos, guerras, muitas coisas aconteceram. O Egito e a Mesopotâmia já existiam como sociedades organizadas há mais de 2 milênios do que Israel. Há mais de 2.000 anos do que Israel. O Egito e Mesopotâmia já eram cidades, nações, aliás, estabelecidas, civilizações. Outros povos também habitavam ali. Vocês vão lembrar dos nomes quando eu falar agora. Moabitas, Edomitas, Sírios, Filisteus e Fenícios. Já eram nações organizadas há mais tempo do que os israelitas. Naquela época não havia uma distinção entre conceitos religiosos e conceitos políticos, tá? Existia o que nós chamamos de teocracia, que ao pé da letra, teocracia é o governo de Deus. Na verdade, ali era o governo de deuses. Por quê? Porque essas nações todas eram politeístas. Elas adoravam vários deuses. Poli quer dizer muitos, teístas, Deus. Muitos deuses, tá? Naquela época também não havia nenhuma distinção entre conceitos religiosos e conceitos políticos. A religião exercia a função de legitimação do Estado e da família real. Tudo era misturado, pessoal. Era uma teocracia. Hoje nós vivemos em sociedades civis que são consideradas laicas. O que é isso? Religião está separada do Estado, embora muitas vezes elas queiram se misturar, tá? Os dois querem se misturar. Mas, pelo menos na Constituição, há o laicismo, Estado separado da religião. Naquele tempo não existia nada disso. Primeiro, ali não existiam religiões, sistemas religiosos. Aquela nação era hinduísta, a outra nação era budista, não. O que existiam era um culto aos deuses, tá? Há vários deuses, como Maloque, como Baal, como Asterote. Eram deuses que aquelas nações adoravam. E tudo que era feito, ou seja, na agricultura existia um Deus para ser consultado, adorado, para ser levado oferendas, tá? Os cananeus, que eram povos que viviam ali na terra de Canaã, não é? Ou até mesmo antes de chegar o próprio território chamado de Canaã, eles adoravam a Baal, inclusive com sacrifícios de pessoas, de crianças, não é? Nós já temos informações sobre isso. Então, esse era o modelo que se tinha dessas nações. Havia os reinados, os principados e os reis, eles tinham os sacerdotes, a religião e o Estado era uma coisa só, não existia separação. Existia o exército também, né? Que era para defender o território. Todo país, toda nação tinha o seu exército. E eram sociedades tributaristas. O que é isso? Eles cobravam impostos das pessoas, tá? Para dar, né? As pessoas tinham que pagar os impostos para dar conforto à família real, luxo, na verdade, para manter esse sistema religioso,
para equipar o exército. Então, eram nações que viviam e que tinham esse exército já. Israel já tinha o seu exército, mas não era tão organizado como o deles, ou tão poderoso. Por exemplo, os filisteus eles já tinham a arte da siderurgia. Eles já sabiam fabricar armas de aço, né? Já tinham carros de guerra. Todas essas características desse povo, fora os outros povos que também tinham os seus exércitos bem equipados, tá? Então, a gente fica pensando como Israel conseguiu, não é, vencer muitas vezes esses povos. Por Deus, tá? Por Deus, porque Deus estava à frente deles. Também quando Deus não permitia, eles não venciam, mas quando Deus permitia, eles venciam. Os estados desse antigo Oriente Próximo. Então, recapitulando, ali onde estava a terra prometida, que Israel sai do Egito para retomá-la, não é? Que na verdade havia já uma promessa desde quando? De Abraão, não é? Deus fez um pacto com Abraão, disse que daria uma terra para ele estabelecer ali uma grande nação. E esse era o antigo Oriente Próximo, hoje Oriente Médio. E essas nações que viviam ali, como Egito, Mesopotâmia, Edomitas, Moabitas, Filisteus, como eram esses estados? Eram monárquicos, governados por um soberano, eram dinásticos, havia uma sucessão por linhagem familiar e despótico. O que é despotismo? Não admitia desobediência. Se alguém desobedecesse, era morto, era preso, era torturado. Todo mundo tinha que obedecer ao rei, ao decreto real. Não havia espaço para oposição, para contestação, para nada disso. Não era uma democracia, era uma teocracia, tá? Era um Estado teocrático e despótico, ou seja, ditatorial mesmo. E é aquele, até na aula hoje alguém falou daquele ditado, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E era assim mesmo, tá? Os reis eram considerados representantes dos deuses na terra e também os supremos sacerdotes. Lembrando que no Egito o faraó era um deus, não é? Lembrando das pragas do Egito, a 10ª praga foi contra os primogênitos, a morte dos primogênitos, porque todas as pragas eram relativas a um deus que os egípcios adoravam. E como Faraó era o próprio Deus, para eles, então, a 10ª praga é para atingir, afligir exatamente ao futuro Deus, que seria o filho do Faraó, que Moisés enfrentou, não é? Como eram as famílias que viviam ali? A maioria no campo, ao redor das cidades e comerciantes, agricultores, tá? Se estruturavam no modelo patriarcal, ou seja, a figura do homem, o líder da família era o homem, tá? Era na figura do homem. E eram clânicos, eram formados por clãs. Como era isso? Hoje em dia nós casamos, vamos para nossa casa, até podemos morar um tempo com nossos pais, com sogros, né? Sogros com outra família. Mas o modelo é que a gente tem a nossa própria casa. Naquele tempo, naquele ambiente ali, tanto de Israel e de algumas nações, não. Morava todo mundo junto. Os filhos casavam, traziam as mulheres, os filhos, os homens, traziam as mulheres, formavam ali um grande clã, e o pai, o avô, no caso, era o chefe. Quando aquele avô morria, o chefe passava a ser o filho mais velho, mas era comum as famílias morarem todas juntas, né? A cultura, tá? Cultura e religião era uma coisa só também, tá? Não havia distinção entre religião e cultura, como existe nos dias de hoje, tá?
era uma coisa só. A cultura era relativa à religião, os festivais religiosos de adoração a deuses, tudo envolvia a religião, na verdade. E qual era a função da religião? Cumpria as funções de criar, manter e legitimar as relações de dominação da corte sobre o povo. Então, era um instrumento também, tá? Se vocês não obedecerem ao rei, como ele é um representante de Deus, vocês vão morrer. Não é? Ou então, nós precisamos prestar um sacrifício a Moloque. E você vai dar o seu filho em sacrifício. Aliás, os próprios reis davam seus filhos em sacrifício. Vale salientar, certo? Em busca, muitas vezes, de ganhar uma guerra, essas nações viviam lutando entre si para tomar território da outra, para mostrar quem era mais poderoso. Então, essa era a realidade deles, tá? Há um conceito daquele tempo chamado de mundo da vida. É um termo técnico, tá? Que vai explicar a dimensão simbólica das sociedades. O que é o mundo da vida? É composto das ideias, dos valores, da crença de um povo, tá? O mundo da vida dos cananeus era assim. O mundo da vida dos israelitas era assim. Né? Quais são as ideias dos israelitas? Quais são os valores? Quais são as crenças? Por exemplo, qual a crença dos israelitas? Monoteísta. Adoravam um Deus único e invisível, totalmente diferente da visão de mundo ou do mundo da vida daqueles povos que eram politeístas, adoravam vários deuses. Os deuses todos eram representados por estátuas, tá? E não havia, na cabeça deles, eles não conseguiam entender como alguém adorava um Deus que não podia se tocar, que não podia ser visto, certo? Era difícil para eles, tá? Entender isso, tá? Então, o mundo da vida diz respeito à cosmovisão do povo, às relações sociais, a identidade pessoal e familiar, que é o que eu falei. Qual a identidade familiar? Uma nação clânica, uma família clânica. Várias famílias pequenas formam uma grande família. E também patriarcal, tá? Tudo isso tem a ver com esse termo mundo da vida, certo? E nos países vetero-orientais em geral, e em Israel em particular, pelo menos 3 grandes setores da prática e das crenças religiosas. A religião oficial do Estado, que era a legitimadora da dominação, a religião dos setores intermediários da população, que era a classe média baixa, para a gente fazer um paralelo, e a religião familiar dos camponeses, a religiosidade popular. Muitas vezes esses camponeses não tinham como fazer um sacrifício a um grande Deus, tá? E eles tinham então uma religiosidade popular muito parecida com o que nós temos hoje. Tem muitos católicos que não vão nunca lá em Roma, porque não vão ter dinheiro. Ou não vão para a Basílica de Nossa Senhora de Fátima ou de Nossa Senhora Aparecida. Vão adorar o Padre Cícero, vão adorar Frei Damião, vão adorar qualquer culto aqui popular, né? Bem mais perto da realidade deles. Assim acontecia com aqueles povos e também em Israel, tá? Já que Israel também se misturou muito com a religiosidade dessas nações. E, enfim, essa é uma introdução que a gente faz aqui, né, aos livros históricos. Na realidade, é um pano de fundo histórico da religião e da sociedade, e daquelas nações que estavam ali, né, e moravam ali onde Israel se estabeleceu, certo? Essa é uma introdução que nós estamos fazendo hoje na primeira aula para que vocês possam se situar, né? Do que vai ser estudado. E quando a gente fala num pano de fundo histórico, é importante, porque quando a gente for ver os acontecimentos históricos, a gente vai entender muita coisa, por que aconteceu
ali naquela realidade onde Israel estava estabelecido. Então, só para relembrar, né, Israel vem com a liderança de Moisés no deserto, passa 40 anos, enfim, chega ali na portinha da Terra Prometida, já bem pertinho da porta da entrada, mas Moisés, porque desobedeceu a Deus, Deus disse a ele que ele não entraria. Ele passa sua liderança para Josué. Moisés e Josué eram homens muito diferentes em personalidades. Moisés foi aquele líder, não é, que estabeleceu a lei, não é? E enquanto Josué ele vai exercer um papel diferente. Josué vai ser um guerreiro. Ele vai ter que guerrear ali para poder conquistar aquele espaço. Porque para Israel se estabelecer ali, ele precisava tirar as outras nações, né? E as outras nações iam sair assim com alguma facilidade? Não. Logicamente, elas não iam aceitar. E importante saber que elas já sabiam, já tinham ouvido falar daquele povo israelita que saiu do Egito e também dos milagres que Deus realizou, como o milagre, né, da abertura do Mar Vermelho. Eles já sabiam, porque havia os viajantes, havia os informantes que viajavam, demoravam para chegar as informações. Não é como hoje, né, que é assim, em segundos, né, que nós recebemos. Mas chegavam e eles já sabiam um pouco, né, dessa trajetória do povo de Israel. Para encerrar a nossa aula, eu vou falar aqui do nosso programa, tá? Então, a nossa disciplina começa hoje, dia 13 de abril, e termina em 13 de junho, tá? E aí nós vamos aguardar como vai ser a questão da Covid, quanto tempo ainda teremos de quarentena, certo? Vamos aguardar isso. Por enquanto, nós vamos caminhar pelos meios digitais, tá? Qual a ementa? Análise teológica dos temas principais dos livros históricos do Antigo Testamento. Que temas são esses? A promessa, tema da promessa, o tema da aliança ou pacto e o tema da salvação nos livros históricos, incluindo aí a cristologia, ou seja, o simbolismo de Jesus Cristo já existente no AT e especificamente nesses livros, tá? O objetivo da disciplina. Ao finalizar essa disciplina, o aluno deve ser capaz de identificar o tema teológico principal de cada livro histórico do AT, tomando como base unificador os seguintes temas: tema da promessa, tema do pacto ou aliança e tema da história da salvação. Então, nós temos aqui o conteúdo programado: introdução aos livros históricos, pano de fundo histórico, que é o que nós estamos fazendo, panorama dos livros históricos de Josué a Esther, a promessa, o pacto e a salvação nesses livros. Bibliografia, nós temos livros históricos de Antônio Renato Gusso, A Essência do Antigo Testamento, de Eduardo Windson e Gary Yates, de Walter Kaiser, Teologia do AT, tá? Disponível em PDF, de Poitras, A História da Salvação no Antigo Testamento, em PDF, Palmer Robertson, Cristo dos Pactos, e Ellison Stanley, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Como bibliografia complementar, 2 vídeos, o Tabernáculo da Antiga Aliança e seu fim, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Vídeos de Augusto Nicodemos e Walter Kaiser Jr. As nossas aulas serão assim, gravadas ou ao vivo, tá? Vocês receberão os PowerPoints, pesquisas bibliográficas que vocês irão fazer, exibição de vídeos, que são esses vídeos e poderão surgir outros,
Apresentação de seminários. Isso se as aulas voltarem à condição presencial, tá certo? As avaliações, não posso exigir pontualidade, posso, porque nem todos vão estar online naquele momento, né? Mas o que vocês vão ter que me prometer é assistir essas aulas. Se vocês não puderem estar lá, o ideal é que estejam lá, terão que assistir a minha gravação, tá? E deixa eu ver mais. Organização, participação nos debates, que será lá pelo grupo do WhatsApp. Leituras obrigatórias da bibliografia recomendada, tá? E os seminários, se acontecerem presencialmente. Então, aqui tem todas as datas das aulas e tem já os trabalhos que vocês irão fazer. Certo, pessoal? Eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, professora, não concordo. Eu quero acrescentar, eu quero discutir, a gente faz isso lá pelo WhatsApp. O grupo é para isso, para que a gente possa ter um contato melhor, por isso que foi criado o grupo da disciplina, e que a gente possa também trocar ideias, tá? Discutir os assuntos. Eu estou trabalhando, então a gente pode ver um horário que a gente pode criar uma conversa lá, tá bom? Então, Deus abençoe, tenham uma semana abençoada, fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa. Professora, eu não posso, tenho que ganhar o pão. Vá ganhar o pão, coloque máscara, tenha todos os cuidados que você puder ter, tá bom? Mas quem não tem nada urgente para fazer na rua, fique em casa, principalmente se for do grupo de risco, tá bom? Deus abençoe vocês e a gente se vê sábado.